Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre Kursk, mais especificamente sobre a nova iniciativa ucraniana na região que se iniciou no domingo passado. Mas até agora Kiev não revelou detalhes sobre os objetivos nem sobre o alcance da operação. Hoje, terça-feira, o Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças realizaram ataques pesados contra unidades ucranianas na região de Kursk. Já o Estado-Maior ucraniano relatou 94 confrontos apenas nas últimas 24 horas na região. Só para vocês terem uma ideia, isso é quase o dobro dos 47 confrontos reportados no dia anterior. O Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank ocidental baseado nos Estados Unidos, analisou imagens geolocalizadas que mostram avanços recentes das forças ucranianas em 3 áreas ao nordeste de Sudzha, uma cidade importante da região. Por outro lado, relatos de blogueiros militares russos apontam combates intensos em Malaya Lokhine, uma área localizada ao noroeste de Sudzha. O Ministério da Defesa disse que suas tropas derrotaram brigadas ucranianas em 6 localidades e realizaram ataques em outras 7, sendo uma delas em território ucraniano. Esses ataques teriam sido direcionados a tropas e equipamentos. Mas claro, gente, tudo isso tem um custo enorme, né? A Ucrânia, por mais que tenha avançado em Kursk, enfrenta grandes dificuldades no leste do seu próprio território. Bom, mudando de assunto, mas sem sair da Rússia, no Natal Ortodoxo, o patriarca Kirill, líder da Igreja Ortodoxa Russa, participou de um evento ao lado de Putin durante a cerimônia realizada na majestosa Catedral de Cristo Salvador. Kirill fez declarações fortes sobre como o Ocidente, segundo ele, despreza a Rússia e sua alternativa de desenvolvimento civilizacional. E aqui, antes que você olhe para a data do vídeo e pense que eu estou desatualizado, falando do Natal na segunda semana de janeiro, tô não, tá? É que na Rússia o Natal é comemorado em 7 de janeiro, pelo fato de que, ao contrário do Ocidente, que usa o calendário gregoriano, os russos comemoram o Natal pelo calendário juliano. Durante a cerimônia, o patriarca Kirill abençoou ícones e cruzes que, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, seriam gravados com as iniciais do presidente Putin e enviados aos soldados que lutam nessa guerra, que já dura 34 meses. Segundo Kirill, a Rússia não desafia o Ocidente por causa de sua força nuclear ou poder militar, mas sim pelo que ele descreveu como um caminho alternativo de desenvolvimento civilizado. Para ele, esse caminho seria uma combinação única de ciência, cultura, educação e fé, algo que o Ocidente estaria longe de alcançar devido à sua suposta decadência moral. Veja só o que ele disse. Eles nos odeiam porque oferecemos um caminho alternativo. Fisicamente, eles não conseguem realmente nos sufocar, embora tentem com diferentes tipos de calúnias e a criação de blocos para enfraquecer a Rússia. Mas nada disso funcionará, porque Deus está conosco. Mais um pouco ele citava o Salmo 46. Putin, desde o início, tem se apoiado na Igreja Ortodoxa. Não é por acaso que o referencial histórico de Putin remete mais ao czarismo do que ao bolchevismo. Era no czarismo que a igreja legitimava o czar, enquanto no bolchevismo a igreja perdeu o poder e precisou se reinventar. Essas declarações, gente, não são apenas uma reafirmação de apoio ao governo russo, mas também uma crítica feroz àquilo que ele enxerga como o colapso moral do Ocidente. Isso aí inclui questões como a defesa dos direitos das minorias, casamento homoafetivo, temas que Putin tem denunciado repetidamente como parte desse declínio da moral ocidental. No discurso de Natal, Putin elogiou a Igreja Ortodoxa por fortalecer a instituição da família, educar os jovens e afirmar as ideias morais. Quando você presta atenção nesses detalhes, fica muito mais claro o porquê da afinidade entre Putin e Trump. Trump tem a base de seu eleitorado entre os defensores desse conservadorismo que se identificam como defensores da família, da moral e dos bons costumes. Antes dessa cerimônia maior, Putin também participou de um ritual religioso na igreja de São Jorge, no complexo memorial da colina Prokonaia, em Moscou, acompanhado por veteranos do conflito na Ucrânia. É mais uma demonstração de como a religião, nesse caso o cristianismo ortodoxo, e a guerra estão sendo usados como pilares simbólicos para unir a sociedade russa em torno de valores e objetivos específicos. Enquanto isso, do outro lado, temos a Ucrânia, que desde 2018 conta com sua própria igreja independente, separada da Igreja Ortodoxa Russa. Nesse ano, como podemos ver, a Ucrânia oficializou a celebração do Natal em 25 de dezembro, tentando se alinhar ao calendário ocidental. No entanto, uma parte da população ainda mantém a celebração em janeiro, demonstrando, gente, que ainda existem grupos resistentes a essa mistura entre política e religião. Bom, meus amigos, enquanto isso, hoje, segunda-feira, o governo do Brasil anunciou formalmente que a Indonésia vai se juntar ao BRICS. Para quem não está tão familiarizado, o BRICS é um bloco que reúne grandes economias emergentes como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Nos últimos anos, o grupo tem expandido seu alcance e agora a Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo, vai se somar a essa coalizão. O Ministério das Relações Exteriores da Indonésia reagiu à notícia com entusiasmo, afirmando que a adesão ao BRICS é uma estratégia para fortalecer parcerias e colaborações com outras nações em desenvolvimento. A Indonésia tem buscado há algum tempo, um espaço maior nesse tipo de aliança como uma forma de consolidar os interesses do chamado Sul Global. Isso é interessante, gente, porque mostra como os países emergentes estão se organizando para ter mais peso em um cenário internacional que muitas vezes é dominado pelas potências tradicionais. O Brasil, que vai assumir a presidência do BRICS agora em 2025, destacou que a entrada da Indonésia foi aprovada por consenso entre os membros do bloco. Essa expansão já havia sido proposta no encontro do BRICS realizado em 2023 em Joanesburgo. No entanto, a Indonésia só formalizou sua adesão depois das eleições presidenciais no país, que levaram Prabowo Subianto ao poder em outubro. Segundo o governo brasileiro, a Indonésia compartilha com os outros membros do BRICS um objetivo comum de reformar as instituições de governança global. Além disso, Jacarta promete contribuir positivamente para a cooperação entre os países do Sul Global, o que acaba alinhando sua entrada aos princípios do bloco. Com a inclusão da Indonésia, o BRICS agora se expande ainda mais. Vai se juntar a outros membros adicionais como Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. Por falar nisso, gente, temos uma novidade que pode não parecer, mas tem uma grande importância para a geopolítica mundial. Uma mudança interessante que pode trazer transformações enormes para o mundo das redes sociais e das Big Techs. A Meta, a empresa por trás do Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, anunciou uma reformulação completa na abordagem deles em relação à moderação de conteúdo. E essa decisão foi comunicada pelo CEO Mark Zuckerberg. Para começar, a Meta decidiu encerrar seu programa de checagem de fatos nos Estados Unidos, que foi iniciada lá em 2016. No lugar, a empresa vai adotar um sistema comunitário de revisão, parecida com o modelo da plataforma X, a antiga Twitter de Elon Musk. Além disso, a Meta promete aliviar as restrições em discussões sobre temas polêmicos, como imigração e identidade de gênero. Em um vídeo, Zuckerberg explicou que a empresa cometeu muitos erros e ampliou censura de forma excessiva nos últimos anos. Ele afirmou que é hora de retornar às raízes da liberdade de expressão e de simplificar as políticas da plataforma. Veja o que ele disse: vamos ajustar nossos filtros de conteúdo para exigir um nível muito maior de confiança antes de remover qualquer publicação. Essa mudança também coincide com algumas decisões estratégicas dentro da empresa. Recentemente, Joe Capps, um executivo com histórico político no Partido Republicano, foi nomeado chefe de assuntos globais da Meta. Além disso, Dana White, CEO do UFC e próximo de Trump, entrou para o conselho da empresa. Isso tem levantado questões sobre o impacto dessas nomeações na direção política da Meta. Agora, meus amigos, o encerramento do programa de checagem de fatos pegou algumas organizações parceiras de surpresa. Jesse Stiller, editor do Check Your Fact, disse que a decisão foi um choque e vai afetar diretamente a operação da organização. Reuters, AFP e USA Today, que também participavam do programa, ainda não comentaram. Curiosamente, o Conselho de Supervisão Independente da Meta aprovou a mudança. Essa reestruturação vai impactar mais de 3 bilhões de usuários do Facebook, Instagram e Threads em todo o mundo. Zuckerberg afirmou que os sistemas automatizados da Meta vão continuar focados em questões de alta gravidade, como o T, e TRA, de Draw, enquanto o novo sistema de notas comunitárias lidará com conteúdos menos críticos. Bom, gente, eu estou pensando aqui, existe algum outro tema que você considera tão ou mais crítico do que esses aí? A novidade traz um paralelo inevitável com o sistema adotado por Elon Musk na plataforma X, que, aliás, está sob investigação da Comissão Europeia por conta da disseminação de conteúdo ilegal e manipulação de informações. Resta saber se a Meta vai conseguir evitar esses problemas ou cair nas mesmas armadilhas. Bom, se ontem nós víamos um passo rumo ao alinhamento com Trump nas declarações de Macron, hoje foi a vez do CEO da Meta, que chegou a dizer que há cortes secretas na América Latina que pedem remoção de conteúdo e que na Europa há institucionalização da censura. Isso mesmo, gente. Veja só o que ele disse. Vamos trabalhar com o presidente Trump para resistir a governos ao redor do mundo que vão contra empresas dos Estados Unidos e que queiram censurar mais. A Europa tem um crescente número de leis que institucionalizam a censura, tornando difícil criar qualquer coisa inovadora por lá. Países da América Latina têm cortes secretas que exigem que companhias removam conteúdo na surdina. A China censura nossos aplicativos de funcionarem lá. A única forma de resistir a essa tendência global é com o apoio do governo dos Estados Unidos da América. Bom, atravessando o Mediterrâneo,
O Hamas deixou claro hoje que não vai liberar os reféns que ainda estão em seu poder, a menos que Israel encerre totalmente a ofensiva em Gaza e retire todas as suas tropas. Por outro lado, Israel insiste que só vai parar a guerra se o Hamas for desmantelado e todos os reféns forem libertados. Aí fica aquele impasse, né? E aí entra Trump e decide colocar lenha na fogueira. Ele falou que vai haver um inferno a pagar se os reféns não forem libertados antes da posse dele, que é no dia 20 de janeiro. O Hamas chamou a declaração de precipitada e pouco diplomática. Foi o Osama Hamdan, um líder do Hamas, quem deu essa resposta durante uma coletiva de imprensa em Argel. Enquanto isso, as negociações seguem nos bastidores, né? Tem mediadores do Catar e do Egito tentando encontrar um meio termo entre as partes. Israel mandou representantes de nível médio para as conversas e há relatos de que o chefe do Mossad, David Barnea, pode entrar na jogada também, embora o governo israelense não tenha confirmado nada oficialmente. Segundo o oficial do Hamas, eles já teriam aprovado uma lista de 34 reféns que poderiam ser libertados na primeira fase de uma trégua, incluindo soldados mulheres, idosos, civis, mulheres e menores de idade. Mas Israel ainda não conseguiu confirmar se essas pessoas estão vivas. Do lado palestino, a situação é de extrema gravidade. Segundo a autoridade de saúde em Gaza, mais de 46 mil palestinos foram mortos desde que Israel lançou a ofensiva. Só hoje, pelo menos 10 palestinos foram mortos em bombardeios e há relatos de que hospitais estão ficando sem combustível para manter geradores funcionando. Israel diz que tem permitido a entrada de combustível e suprimentos médicos em Gaza, mas também afirma que prendeu 240 pessoas durante uma operação em um hospital em novembro, alegando que elas forneceram informações importantes sobre operações do Hamas. O Hamas, claro, nega qualquer presença armada no hospital. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.